A história do antigo povo de Israel está marcada por uma série de divisões e rebeliões que finalmente levaram à separação das 12 tribos em 2 reinos distintos. Este evento complexo e transcendental foi amplamente documentado nos livros históricos da Bíblia e tem sido objeto de extenso estudo e pesquisa por parte de estudiosos e eruditos ao longo dos séculos. Para compreender plenamente este importante capítulo da história israelita, é necessário remontar às origens das 12 tribos e seguir seu desenvolvimento ao longo dos séculos, analisando as causas, as consequências e as tentativas de reunificação deste povo escolhido por Deus. Origens das 12 tribos de Israel. A nação de Israel tem suas raízes na figura patriarcal de Abraão, a quem Deus fez uma série de promessas relacionadas a uma terra, uma descendência e uma bênção universal. Gênesis 12, 1, 3. Estas promessas se cumpriram em seu descendente Isaque e depois no filho de Isaque, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Gênesis 32, 28. Jacó teve 12 filhos, que seriam os progenitores das 12 tribos de Israel. Seus nomes eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. Após um período de escravidão no Egito, Deus libertou os israelitas sob a liderança de Moisés e os conduziu à terra prometida, onde se estabeleceram e formaram as 12 tribos de Israel. Esta história está registrada nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Durante os primeiros séculos após a conquista de Canaã, as 12 tribos de Israel permaneceram unidas sob o governo de juízes e posteriormente de reis, como Saul, Davi e Salomão. No entanto, essa unidade tribal não estava isenta de tensões e rivalidades, especialmente entre as tribos de Judá e Efraim, que se destacavam como as mais poderosas e dominantes. Divisão do reino de Israel. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2. O reino do norte, também conhecido como Reino de Israel, era composto por 10 das 12 tribos: Ruben, Simeão, Zebulon, Issacar, Dan, Naftali, Gade, Azer, Efraim e Manassés. Sua capital era Samaria e os reis mais destacados foram Jeroboão, Acabe e Jeú. O Reino do Sul, também conhecido como Reino de Judá, era composto pelas tribos de Judá e Benjamim. Sua capital era Jerusalém, e os reis mais conhecidos foram Roboão, Asa, Josafá e Ezequias, causas da divisão. Segundo os relatos bíblicos, a principal causa da divisão do reino foi a opressão e a idolatria durante o reinado de Salomão. Após sua morte, seu filho Roboão rejeitou o pedido do povo de reduzir os impostos e as cargas de trabalho, o que levou à rebelião de Jeroboão e à consequente separação das 10 tribos do norte. 1 Reis 12. Outros fatores que contribuíram para a divisão incluem rivalidades tribais e regionais. Existiam tensões históricas e ciúmes entre as tribos, especialmente entre Judá e Efraim. Estas rivalidades remontavam à época da conquista de Canaã, quando Josué liderou as 12 tribos na tomada da terra prometida. Durante este período, surgiram conflitos pela distribuição dos territórios, gerando ressentimentos e desconfiança entre as tribos. Diferenças religiosas e culturais. As tribos do norte tendiam a ser mais influenciadas por cultos e práticas pagãs, enquanto Judá se mantinha mais fiel ao culto monoteísta. Isso se devia, em parte, à proximidade geográfica das tribos do norte com os povos cananeus e fenícios, o que facilitava a adoção de crenças e costumes idólatras. Por outro lado, Judá, situada mais ao sul e protegida por Jerusalém, conseguiu manter uma maior pureza religiosa. Visão política. Líderes como Jeroboão aproveitaram o descontentamento do povo para consolidar seu próprio poder e reinar sobre o novo reino do norte. Jeroboão, originário da tribo de Efraim, se tornou o primeiro rei do reino de Israel e estabeleceu sua capital em Samaria,
afastando-se do domínio da dinastia davídica em Jerusalém. Tensões econômicas. Durante o reinado de Salomão, os tributos e os trabalhos forçados impostos ao povo geraram um crescente descontentamento, especialmente entre as tribos do norte, que se sentiam marginalizadas e exploradas pelo regime centralizado de Jerusalém. Fatores geográficos. A distância geográfica entre o norte e o sul também influenciou na divisão, pois dificultava a unidade administrativa e a integração das diferentes regiões. Consequências da divisão. A divisão do reino teve graves consequências para a unidade e o destino da nação israelita. Guerra constante. Os dois reinos permaneceram em um estado de guerra quase permanente, enfraquecendo-se mutuamente. Essa rivalidade se manifestou em uma série de conflitos armados, incluindo batalhas, cercos e alianças estratégicas com potências estrangeiras, idolatria e apostasia. O Reino do Norte se afastou cada vez mais do culto a Javé, chegando à adoração de ídolos, como o bezerro de ouro estabelecido por Jeroboão em Betel e Dan. Isso provocou uma profunda crise religiosa e moral, que resultou no julgamento divino e no castigo, invasões e exílios. Ambos os reinos sofreram invasões e conquistas por parte de potências estrangeiras, como a Síria e Babilônia, o que levou ao exílio de grande parte da população. O Reino do Norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., enquanto o Reino de Judá foi conquistado pelos babilônios em 586 a.C. Perda da unidade. A divisão significou a fragmentação da identidade nacional e da coesão do povo de Israel. A partir de então, as 12 tribos começaram a ter histórias e desenvolvimentos separados, perdendo em grande parte o seu sentido de unidade e destino comum. Enfraquecimento político e militar. A constante rivalidade e os conflitos entre os dois reinos reduziram sua capacidade de resistência às invasões estrangeiras. Divididos, os israelitas perderam grande parte de seu poder e protagonismo político na região. Colapso do sistema monárquico. A divisão do reino pôs fim ao sistema monárquico unificado que havia governado Israel desde os tempos de Saul, Davi e Salomão. A partir de então, os reinos do norte e do sul desenvolveram sistemas políticos e administrativos separados. Repercussões teológicas. A divisão do reino teve também profundas implicações teológicas, pois colocou em dúvida a promessa divina de estabelecer um reino eterno a partir da dinastia davídica. Isso levou a uma reinterpretação das promessas messiânicas e a uma maior ênfase na futura restauração do povo de Deus. Tentativas de reunificação. Ao longo da história, houve várias tentativas de reunificar as tribos divididas, mas nenhuma teve sucesso duradouro. Sob o reinado de Ezequias e Josias em Judá, foram realizadas reformas religiosas e políticas para atrair as tribos do norte. Ezequias organizou peregrinações a Jerusalém e tentou integrar os israelitas do norte ao culto e à vida comunitária. Por sua vez, Josias empreendeu uma ampla campanha de purificação religiosa e reconstrução do templo, buscando restaurar a unidade nacional. Após o exílio babilônico, alguns judeus retornaram a Jerusalém com a esperança de reconstruir a unidade nacional. A restauração do templo e da comunidade judaica na Judéia gerou expectativas de uma possível reunificação das tribos dispersas. Profetas como Ezequiel e Zacarias vislumbraram um futuro em que as 12 tribos se reuniriam sob a liderança do Messias. Movimentos messiânicos no século I a.C. Alguns movimentos messiânicos e apocalípticos, como os de João Batista e Jesus de Nazaré, previam a restauração das 12 tribos de Israel. Esses movimentos interpretaram a divisão do reino como um castigo divino que seria revertido com a chegada do reino de Deus.
No entanto, apesar desses esforços, a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul permaneceu como uma realidade histórica e teológica fundamental na experiência do antigo Israel. Identidade e esperança das tribos. Mesmo após a destruição de ambos os reinos e o exílio de suas populações, a identidade e a esperança das 12 tribos continuaram sendo uma parte essencial da fé e da identidade do povo judeu. Implicações teológicas e simbólicas. A divisão das 12 tribos de Israel em 2 reinos rivais marcou um ponto de inflexão crucial na história do povo escolhido por Deus. Este evento reflete as tensões internas, os conflitos políticos e as lutas espirituais que afetaram a nação ao longo de sua existência. Perguntas teológicas e reinterpretação. Do ponto de vista teológico, a divisão do reino levantou questões importantes sobre a fidelidade de Deus, as suas promessas e a natureza do domínio davídico. Como Deus poderia permitir que o reino unificado se fragmentasse quando havia prometido a Davi um trono eterno? Essa crise desafiou a fé dos israelitas e os obrigou a reinterpretar a relação entre Deus, o rei e o povo. Implicações simbólicas. Além disso, a divisão teve implicações simbólicas profundas. As 12 tribos, que representavam a unidade e a plenitude da nação, foram reduzidas a 2 reinos separados. Essa fratura se tornou um símbolo da fraqueza humana, da infidelidade e da necessidade de um Salvador que pudesse restaurar a unidade e a harmonia. Reunificação na tradição judaica e cristã. Ao longo da história posterior do judaísmo e do cristianismo, a imagem das 12 tribos dispersas e a esperança de sua reunificação final sob o Messias tornaram-se um motivo recorrente. Profetas apocalípticos e os primeiros cristãos vislumbraram a restauração do Israel unificado como um sinal do advento do reino de Deus. Consequências duradouras. A divisão das 12 tribos de Israel em 2 reinos rivais marca um ponto de inflexão crucial na história do povo escolhido por Deus. Este evento reflete as tensões internas, os conflitos políticos e as lutas espirituais que afetaram a nação ao longo de sua existência. Embora as tentativas de reunificação tenham sido numerosas, a separação entre o Reino do Norte e o Reino do Sul teve consequências profundas e duradouras que ainda são percebidas na tradição bíblica e na compreensão teológica do destino de Israel. A divisão das 12 tribos de Israel. A divisão das 12 tribos de Israel tornou-se um símbolo da fragilidade humana e da necessidade de um Salvador divino que pudesse restaurar a unidade e a harmonia do povo de Deus. Ao longo dos séculos, a imagem das 12 tribos dispersas e a esperança de sua reunificação final sob o Messias mantiveram-se vivas na fé e na imaginação do judaísmo e do cristianismo. Um momento crucial e definidor. Em conclusão, a divisão das 12 tribos de Israel em 2 reinos rivais marca um momento crucial e definidor na história do povo escolhido por Deus. Este evento, amplamente documentado nos livros históricos da Bíblia, reflete as profundas tensões e conflitos políticos que afetaram a nação ao longo de sua existência. Após séculos de unidade sob a liderança de juízes e reis como Saul, Davi e Salomão, o reino se fragmentou no Reino do Norte, Israel, e no Reino do Sul, Judá, uma divisão que teria consequências devastadoras a nível político, econômico, social e religioso. Causas da separação. Entre as principais causas dessa separação estão a ambição política de líderes como Jeroboão, as rivalidades tribais e regionais, as diferenças culturais e religiosas e as tensões econômicas geradas pelas cargas tributárias e os trabalhos forçados impostos pela coroa de Jerusalém. Consequências profundas.
As consequências dessa divisão foram igualmente profundas. Uma guerra quase constante entre os dois reinos, a propagação da idolatria e da apostasia no Reino do Norte, as invasões e exílios às mãos de potências estrangeiras e a fragmentação da identidade e unidade nacional do povo de Israel. Ao longo da história, houve diversas tentativas de reunificação lideradas por governantes como Ezequias e Josias em Judá, ou por movimentos messiânicos e apocalípticos no século I do Anticristo. No entanto, a divisão entre o norte e o sul permaneceu como uma realidade irreversível, tornando-se um símbolo duradouro da fragilidade e da necessidade de restauração do povo de Deus. Interrogações teológicas. Do ponto de vista teológico, a divisão do reino levantou importantes interrogações sobre a fidelidade de Deus às suas promessas e a natureza do domínio davídico. Essa crise gerou uma reinterpretação das esperanças messiânicas e da futura restauração das 12 tribos dispersas. Lições duradouras. Em última análise, a história da divisão das 12 tribos de Israel nos lembra que, mesmo em meio à fragmentação e ao conflito, Deus continua a agir para cumprir seus propósitos redentores. Essa história nos convida a confiar na fidelidade divina e a trabalhar pela unidade e pela reconciliação, apesar de nossas próprias divisões e conflitos. Um evento transcendental. A divisão das 12 tribos de Israel é, portanto, um evento transcendental que deixou uma marca indelével na história, na teologia e na identidade do povo de Deus. Suas lições continuam a ressoar através dos séculos, desafiando-nos a buscar a unidade, a fidelidade e a esperança em meio às forças que ameaçam nos fragmentar. Obrigado por chegar até aqui. Convido você a assistir a qualquer um dos 2 vídeos que aparecem na tela. Que Deus te abençoe abundantemente.